Ok. Muito bem, já temos a imagem, temos a gravação. Iniciando, boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso último CA, tempo real aqui, da disciplina de Segurança e Saúde do Técnico de Química, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Macau. Deixa eu desligar esse rádio. Só um pouquinho. Estou aqui ouvindo a rádio Antena 1 de São Paulo. Já cortei para não sobrecarregar a nossa transmissão. Gente, ó, então, faltou comentar algumas coisas ainda do conteúdo dessa semana. Eu vou passar para vocês rapidamente aqui, mas ainda vou gravar o vídeo, vou publicar o vídeo, tá? Então, só um momento, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Passar rapidamente aqui sobre o layout de laboratórios. E daqui a pouquinho vamos fazer uma revisão para fazer agora, nesse horário também, a recuperação da prova 1, quem não fez a prova 1. Tá? Então, vamos lá. Vou selecionar uma janela. Vamos lá, vocês veem a minha tela aí. Vou dar o chat aqui que vocês estão comentando. Deixa eu posicionar de maneira que eu vejo o PowerPoint e também vejo o chat. Certo. Aí. Beleza, beleza. Estamos vendo, né? Pronto, gente, ó, quando a gente ouve falar de layout, né, se lembra aí de uma palavra estrangeira, antigamente a gente escrevia com hífen, layout, ou então layout separado, mas o correto é assim, layout, é arranjo físico. Tá? Ainda não é a revisão, tá? Revisão daqui a pouquinho. Esse aqui só vou passar rapidinho isso aqui para esgotar o conteúdo dessa semana, tá? Revisão dessa semana. Então, veja, para a gente fazer um arranjo físico de qualquer coisa, seja lá do nosso quarto, da nossa cozinha, da gaveta do nosso quarto, onde a gente vai guardar meias ali, eu tenho que entender qual é o processo que vai ter para daí construir esse layout. Tá? Por exemplo, quais são os talheres que eu mais uso na minha cozinha? Faca, garfo e colher, então eles têm que ficar na primeira gaveta. Qual é o que eu uso só uma vez por mês, quando tem uma festa? Ah, esses aí vão ficar na última gaveta. Ou aquela coisa que eu uso uma vez por ano, vai ficar numa caixa escondido, longe da minha vista, lá no sótão da casa, sei lá, agora tirando da caixa aí. Então, eu tenho que pensar nisso, qual é o meu processo de trabalho. Tá? No caso aqui do IF, como é uma escola, nossos laboratórios ou são de ensino ou são de pesquisa. Tá? A maioria dos nossos laboratórios são de ensino, então eu tenho que pensar em botar um grupo grande ali dentro, em todo mundo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. É diferente, por exemplo, de um laboratório de pesquisa, onde eu tenho etapas da pesquisa. Né? E a gente tem que pensar também num laboratório que seja flexível para, em cada tipo de aula que eu for dar, eu poder montar ali o meu cenário ali, né, minha bancada, os materiais da minha bancada, e esse laboratório poder servir para todo o semestre, para todos os anos. Tá? Então, aqui no IF a gente separa assim, ó, laboratório de química orgânica, laboratório de química inorgânica, laboratório de química geral, tá? E agora que a gente vai ter o curso superior de química aqui, de processos químicos, vamos ter lá também um laboratório de processos, de controle de processos, onde tem equipamentos mais específicos. Então, para definir que equipamentos eu preciso, primeiro eu tenho que ter isso aqui, um fluxo. Tá? E é claro que em cada ambiente a gente não faz uma coisa só. Né? Como eu expliquei, durante o semestre as coisas vão mudando, né? Então eu tenho que ter uma coisa meio flexível e aí eu vou ter vários fluxogramas. Para cada fluxograma desse, em cada etapa, cada quadradinho desse aí é uma etapa, né? Cada figurinha dessa, aqui tem o que significam as figuras. Início e fim, aquele losango ali, o tomada de decisão. Depois eu tenho o quadradinho, é um processo de trabalho, né? Então, aí, cada quadradinho desse aí, cada figurinha dessa, vai ter ali um conjunto de equipamentos, de materiais, de reagentes, né, que eu vou estar usando. Quando é um laboratório de química, por exemplo, para um processo de fluxo contínuo de trabalho, tipo, vou fazer só análise de água, né? Vou fazer só análise de sangue, um laboratório lá de bioquímica, né, de análises clínicas também.
Aí a gente faz ele mais linear, com os equipamentos sempre fixos, né? Os nossos, na área do ensino, eles têm que ser meio flexíveis, tá? E aí sim eu vou pensar em que tipo de equipamento, que tipo de móvel eu vou usar, tá? Em função do equipamento eu vou especificar os móveis, como essa figurinha aí. Aqui tem uma visão panorâmica, ó, de um laboratório de uso geral de química, claro, né? Então lá tem as cabines de exaustão, as capelas químicas, tem também uns armários ventilados ligados lá no sistema de exaustão, as bancadas de uso comum aqui, pia, lá a balança de precisão, lá ao fundo, né? Ó, aqui outro modelinho, desenho mais artístico aqui, outro. Até esse nível aqui, por exemplo, ó, são bancadas de trabalho colaborativo em química, né? Por exemplo, um ensaio do ensino básico, por exemplo, lá onde eu vou fazer pequenos experimentos com pequenos grupos, poderia ser assim também, em formato de hexágono. O que a gente tem que evitar é isso aqui, ó, né? A cracolândia da química, né? Tudo esculhambado, tudo desorganizado, porque isso aqui dá acidente, dá contaminação, dá incêndio, dá falha nos resultados da nossa análise também, tá? Então, na hora de desenhar um layout, como esse aqui, por exemplo, a gente procura colocar as mesas alinhadas no fluxo de saída, comprimento da mesa direcionado para ser mais fácil entrar e sair. Também se dá uma preferência para fazer a porta abrindo para fora, para facilitar uma fuga, se tiver um problema do vazamento, um problema ali no laboratório, tá? Vocês se lembram desses códigos de cores aí do mapa de risco, né? O vermelho é o risco químico, o azul é risco de acidente, o verde é risco físico, então ali tem ali, por exemplo, um risco físico de calor ali perto da estufa, um risco físico de ruído ali perto da capela, o amarelinho é risco ergonômico, as pessoas estão trabalhando em pé, né? Com esforço mental. Ó, aqui outro exemplo de um laboratório que abre as portas para fora. Mas aqui eu tenho um problema, porque eu abrindo essa porta para fora, eu vou estar complicando o fluxo de pessoas no corredor. Então, o corpo de bombeiros vai pegar no meu pé, porque na hora de um incêndio, eu estou diminuindo a área de corredor, quando eu abro a porta, né? Corredor principal, assim, do prédio, né? Então, o que se adota normalmente é fazer um recuo, assim, ó, fazer um recuo para a porta não atrapalhar o corredor, tá? Esse caso aqui, fizeram um laboratório espelhado pelo outro, dá para ver ali um pedacinho da porta do outro laboratório embaixo, para a gente também ter espaço para poder abrir a porta sem precisar recuar para o corredor, né? A gente recua para o lado, sai um pouquinho para o lado e abre. Tá? Então, eu vou explorar melhor isso na aula gravada, depois a gente conversa sobre isso. Vamos agora revisar para a nossa prova 1, quem vai fazer a prova 1 aí que está nervoso? Deixa eu abrir aqui rapidamente o slide de incêndio, o slide de acidente, só um momento, e o slide de segurança do trabalho. Geral, de segurança do trabalho. Tudo que a gente viu aqui foi segurança do trabalho, né? Mas aquela primeira aula lá de segurança do trabalho, então vamos lá. Acidente do trabalho e segurança do trabalho. Vou abrir os dois slides aqui, deixa eu botar no formato que dá para apresentar aqui no Meet, só um momento. Então, pronto, aqui vai dar. Então, só um momento. Deixa eu personalizar a apresentação, senão eu não consigo apresentar aqui, só um pouquinho. Configurar, apresentado por uma pessoa. Pronto. Aqui. Deixa eu mudar aqui, parar essa apresentação, abrir o outro. Então, vamos se lembrar da nossa primeira aula, foi presencial, talvez algum de vocês faltou, né? Vamos só dar uma repassada aqui, que eu vou fazer umas perguntinhas dessas aqui na prova. Então, ó, vamos lá. Segurança do trabalho. Estão vendo aí a minha tela? Então, né? Deixa eu ver. Então é o seguinte, ó, o que é segurança do trabalho? É o conjunto de meios que a gente vai usar para prevenir o acidente e a doença do trabalho, tá? Então aqui, ó, prevenir acidentes, segurança em laboratório, análise de acidente, riscos ocupacionais, isso é ementa da nossa disciplina, tá? Espaço confinado, transporte de produtos perigosos, faltou aqui os primeiros socorros, tá?
Então, a segurança é os meios que a gente usa para evitar o acidente, a doença do trabalho. Tem aquela historinha aqui, ó, para se sentir seguro, você tem que estar treinado e bem equipado, ou ser um abestalhado, né? Mas, assim, não é só se sentir seguro, é realmente estar seguro. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma seguradora, a gente faz um seguro de acidente de trabalho, a seguradora é o INSS, é o governo do Brasil. E aí tem algumas maneiras da gente prevenir, porque a seguradora, e assim como o acidentado, não quer que aconteça o acidente, né? Então, a maneira aqui de eu agir no vermelho, ó, quando já saiu sangue, é no corretivo, compensar as perdas, Ah, indenizar o acidentado. Oi? Pode tá, falar. tá como se não tivesse aberto o slide, tá pequeno a apresentação. Eita, peraí. Deixa eu melhorar só um pouquinho. Deixa eu é a configuração aqui. Aqui, ó, peraí. Ok. Vamos ver se agora vai dar. Pronto. Agora melhorou? Sim, Dá para ver? Pronto. Era um probleminha de configuração. Então, veja só. Trabalhar no vermelho é depois que a desgraça já aconteceu. A gente chama isso de corretivo. Tá? Por exemplo, você tem um namorado, e o namorado lhe dá um chifre, você termina o namoro. Isso é o corretivo, mas não é o que a gente gostaria, né? O que a gente gostaria é de trabalhar no amarelo, no preventivo. Você tem um namorado, você vê que talvez ele vai te dar um chifre, você já termina o namoro, né? Ou bota bem claro para ele que se fizer alguma coisa semelhante, perderá a namorada. Então, isso é o preventivo. Não aconteceu a desgraça ainda, mas tem o risco. E o melhor de tudo, né, é o preditivo. Você conhece a pessoa, vê que ela é sem futuro, você nem namora, né? Ah, ó, já me ocorreu aí, alguém está dizendo isso, né? Então, o que que acontece? Eu vou construir um novo laboratório de química, já vou construir ele certinho para não ter ruído, para não ter vazamento químico, vou treinar as pessoas antes de começar o trabalho, para não ter problema de qualificação, né? Para aqueles problemas que já existem, pô, meu laboratório ali tem um ruído, então vou trabalhar no preventivo antes que alguém fique surdo e se proteger, né? Proteger contra o risco que já existe. E o corretivo é alguém, o cara já furou o olho, agora eu vou usar o óculos, né? Então aqui, ó, furou o olho, usa o óculos. Ó, talvez fure o olho, então já vamos usar o óculos. E aqui, ó, vou construir um novo depósito, já vamos construir certo, né? Aí a gente viu essas questões de higiene ocupacional, risco físico-químico, não vou nem passar bem rápido aqui, ó, risco físico, químico e biológico, né? E aí aqui os controles de risco sempre são aqui as corretas instalações, a educação, a capacitação, né? Os procedimentos seguros de trabalho, o uso do EPI, equipamento de proteção individual, e o EPC, equipamento de proteção coletiva. Ó, para laboratório, vocês pensarem, pô, EPC, capela química. EPI, luva, né? Se fosse pensar assim rapidamente, né? A vacina também, investimentos adequados. Então, a gente sempre tem que projetar, ter um bom projeto de trabalho, com sinalização, bons procedimentos de trabalho, equipamentos de segurança, né? Que tem vários. E isso tudo num programa, a gente escreve um programa com isso tudo, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse ano, esse programa está mudando de nome para PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. É bem semelhante, né? E a gente pode sinalizar o ambiente com um mapa de risco também, a gente já aprendeu a fazer, né, as bolinhas coloridas aí. Outra questão, para essa apresentação aqui, outra questão, deixa eu abrir aqui, é quando ocorre o acidente. Então, ocorreu o acidente. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aí. Pô, fiz de tudo para evitar o acidente, treinei, botei os negócios, mas deu uma desgraça ali e ocorreu, né? Alguém se machucou. Tomara que nunca aconteça aqui com a gente, né? Tem gente que já me chamou de profeta do apocalipse, porque eu vejo desgraça em tudo. Mas veja, não é ser assombrado, né? Para a gente conseguir projetar realmente para que não ocorra o problema. Tá? Estão vendo aí a apresentação? Ok. Então, olha só. O que é um acidente de trabalho? O que a gente deseja aqui, ó, estamos há 900 dias sem acidentes e o nosso risco é 1000 dias.
Então, assim, o nosso recorde é 1.000 dias, né? Então, eu gostaria isso, que nunca acontecesse nada de errado na minha vida, né? Quanto que custa um acidente? Ó, a gente tem dois custos, o custo direto, que é dinheiro mesmo, e o custo indireto, que também é grana, mas eu não consigo converter diretamente em dinheiro. Então, o que, que seria o direto aí? A indenização, o salário do substituto, treinamento do substituto, manutenção na máquina que quebrou no acidente, né? Substituição da máquina. E os custos indiretos, a desmotivação, o nome da empresa, o ódio que as pessoas ficam quando acontece um acidente, ficam com ódio da empresa, a produção diminui. É muito mais barato investir na prevenção. O que define como o nosso seguro de acidente é do governo, é estatal, né, o INSS, eu preciso de uma lei, eu não tenho uma apólice de seguro. A apólice de seguro é uma lei. Nos seguros privados, a gente tem uma apólice, a gente quando assina o contrato do seguro, está assinando uma apólice, que seria a cobertura, né? Então, essa daqui é a nossa Lei 8.213, de 1991. Tá? Então, o que é um acidente de trabalho? É aquele acidente que ocorreu, aquele é um evento súbito, né? Aquele que ocorre a serviço da empresa, tá? Do trabalho a serviço da empresa. Ou pelo exercício desses segurados aqui do inciso 7, que é o pescador artesanal e o agricultor familiar. Mas não é qualquer acidente, pô, caiu um negócio no chão, cortei o meu dedo, mas assim, tem que ser uma lesão corporal, ou uma perturbação funcional, por exemplo, um trauma mental, uma perturbação no sistema respiratório, que cause a morte, ou a perda, ou a redução da capacidade de trabalho. Então, cortei o meu dedo aqui, mas não reduziu a minha capacidade de trabalho, deu uma dor no pé, mas não reduziu a minha capacidade do trabalho, não é considerado acidente de trabalho, tá? Então, tem que causar a morte, ou a perda, ou a redução da capacidade de trabalho. A morte sempre é permanente, né? Mas a perda e a redução podem ser temporárias. Posso perder a capacidade de trabalho durante um mês, depois eu retorno ao trabalho, e aí não ganho mais o seguro, né? O seguro de acidente é o meu salário pago pelo INSS, né? Então, a gente viu, se lembra desse acidente do cara que cai aqui da escada, né? E equivale ao acidente de trabalho também a doença profissional, o acidente de trajeto, o acidente por contaminação acidental, ofensa física, agressão, sabotagem, colega de trabalho, tudo isso, se provocar uma lesão que me incapacite para o trabalho, é um acidente de trabalho. O acidente de trajeto tem que tomar cuidado que tem que ser de casa para o trabalho ou do trabalho para casa no horário compatível, né? E essa viagem a serviço da empresa é o que a gente chama de missão, né? Então, fui em outro estado, fui em outro município, em outra empresa, resolver os problemas da minha empresa, também é considerado acidente de trabalho. Quais são os benefícios? Aqui que vocês sempre erram na prova. Ó. Primeiro benefício é o seguinte, ó, me acidentei, eu vou ganhar o auxílio doença. Professor, mas doença é diferente de acidente? Não. Aqui se pensa em doença acidentária, tá? É a perda da minha saúde temporária, né? Então, o primeiro benefício que eu recebo, tipo, aqui quebrei o braço, vou receber o auxílio doença, até a hora de voltar para o trabalho. Na hora de voltar para o trabalho, se eu não tiver bom 100%, por exemplo, o meu braço, tá, eu tenho condição para o trabalho, mas o meu braço já não tem mais força, a força que tinha. Então, eu vou converter esse auxílio-doença num auxílio-acidente, que é um percentual, aí não é mais meu salário integral, é um percentual do meu salário proporcional à lesão. Tá? Tipo, furei um olho, perdi um olho, quando eu voltar, volto com um olho só, eu vou ganhar um dinheirinho por mês, proporcional à gravidade dessa lesão, do INSS, que é o auxílio-acidente, o benefício 94, né? Se eu morrer, não ganho nada, né? A viúva que vai ganhar aqui, a pensão por morte, né? E se eu não prestar para nenhum outro trabalho, aí eu vou ganhar aposentadoria por invalidez. Mas veja que não é qualquer lesão, eu tenho que ficar incapaz mesmo para qualquer trabalho. Se eu tiver capacidade para algum outro trabalho, eu vou ter direito à reabilitação profissional. O INSS vai pagar um curso para eu mudar de profissão e poder trabalhar com aquela minha sequela lá, com aquele meu problema que foi originado desse acidente de trabalho. Tá? O afastamento por acidente de trabalho me dá estabilidade no emprego de 1 ano após o retorno, tá? Então, me acidentei, tem o trâmite ali e tal, depois o INSS vai assumir o meu salário até quando eu puder voltar.
Quando eu voltar, o patrão não pode me demitir por 1 ano, a partir do meu retorno, tá? Por que isso? Para dar tempo de eu me readaptar ao trabalho, de eu poder fazer alguma coisa com, sem ficar sem renda, né? Sem ficar sem renda. Tá? Então, se criou essa estabilidade de 1 ano após o retorno no trabalho, aqui no seguro do acidente de trabalho. Tá? Ó, então, aqui o acidente de trajeto, né, de trânsito, acidente típico aqui, ó, no ambiente da empresa. Aqui também acidente típico, ó, com a máquina. O problema aí não é a atitude do amigo botar a mão ali, é a máquina que não tem proteção, tem que fazer uma melhoria na máquina. Esse tipo de coisa aqui não adianta você treinar o funcionário. Você tem que botar uma proteção para ele não conseguir botar a mão ali, tá? Porque uma hora ele vai se acidentar. Acontecido o acidente, a gente comunica o acidente de trabalho, no caso do serviço público, a gente comunica para o órgão central, e no caso da iniciativa privada, a gente comunica para o INSS, tá? Chama CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. E vai fazer um documento que vocês fizeram aí em sala de aula, né? Uma análise do acidente. Se lembra daquela historinha lá do acidente na piscina, que o amigo caiu lá na escada da piscina e tal, né? E aí se gera uma ficha de análise de acidente, um documento para prevenir novos acidentes. Ver quais são as causas, a gente procura as causas e ver como mitigar, né, como controlar as causas desse acidente para não ocorrer outro. E ainda nessa primeira aula de acidente, a gente falou de legislação, né, trabalhista e previdenciária. A legislação previdenciária, além da aposentadoria, ela tem também esse seguro do acidente de trabalho, né? A legislação trabalhista são as NRs, as normas regulamentadoras, que a gente estudou várias aqui na nossa disciplina, né? E ainda existem algumas normas locais, por exemplo, de vigilância sanitária, de corpo de bombeiros, que a gente vai ter que estar seguindo para evitar o acidente e a doença do trabalho. Tá? Aí fiz aquela historinha, né, na sala de aula, você deve se lembrar do amigo que desce a piscina ali de chinela havaiana, arrebentou a tira da sandália, né, e ele quebrou o braço. E aí se fez lá a análise de acidentes. Ok, deixa eu fechar aqui. Dúvidas? Diga aí, estão seguros para fazer essa prova? Vamos fazer todo mundo? Faça todo mundo para ver se vocês melhoram a nota. Vai valer a nota mais alta. Alguma dúvida aí? Pergunte, pode abrir o microfone, se manifeste aí alguém, está emocionado aí, tá feliz de se livrar de mim e tal, última aula. Professor, Diga aí. eu perdi 18 minutos da sua aula porque eu dei uns cochilos depois da sua última aula. Então, eu queria que você explicasse o Tá. acidente de trabalho que vai cair, né? Sim. Dessa aula agora, tu dormiu? Que coisa impressionante. Não, Depois não, me ensina não. Eu como dormi fazer antes, isso. tipo, eu perdi o despertador. Sim, estava dormindo antes, então tá perdoado, tá doido? Pensei que eu é que estava monótono aqui. Vamos Não, explicar de não. novo, ó. É o seguinte, ó. O acidente de trabalho e tem um seguro, né? Por que o Brasil adotou esse seguro, né? Os países mais desenvolvidos, eles fazem um seguro privado. Obriga a empresa, faz uma lei que obriga toda empresa a contratar uma seguradora. E por que se inventou o seguro, né? Na verdade, os seguros, eles foram inventados na época das grandes navegações, porque os navios se perdiam e as empresas de navegação lá podiam falir, né? Então as empresas se reuniram e disseram o seguinte, ó, cada um paga um pouquinho aqui, e se alguém perder um navio, esse dinheiro, essa poupança aí, restitui o navio. Então estava ali inventado o seguro, né? Então o seguro é uma coisa que quem não usa é que paga. Na verdade, todo mundo paga, né? Mas nem todo mundo usa. Então imagine aí um plano de saúde, eu pago e eu espero nunca usar, né? Nunca ficar doente, nunca me lascar, nunca ser atropelado, né? Mas eu pago porque se eu precisar, é muito mais barato eu estar pagando por mês um pouquinho do que, por exemplo, pagar um muitão, né? Uma vez me deu uma pedra no rim, 15 mil reais para tirar a pedra no rim. Ainda bem que eu tinha um seguro de saúde, né? Mas aqui no Brasil a gente adotou de fazer um seguro obrigatório do governo. Então, a empresa tem que pagar o seguro, a empresa tem que pagar um seguro e para que todo funcionário esteja amparado. Se ele se lascar ali, se acidentar, vai ter o seu salário pago pelo INSS, aqui no Brasil, né? Nossa seguradora é o Instituto Nacional de Seguridade Social, tá? Então, assim, como não é privado, não tem uma apólice de seguro, tem uma lei, a Lei 8.213. Tá? Anota esse número aí que vai cair na prova.
Lei 8.213. É a lei que instituiu toda a Previdência, né, que instituiu também a aposentadoria e tal, mas tem lá no artigo 19 a questão do acidente de trabalho, 8.213, isso. O artigo 19 diz o que é o acidente de trabalho. Então, é aquele evento que causa uma lesão, e essa lesão tem que incapacitar para o trabalho. E essa lesão não pode ser uma lesão comum, não é o futebol que eu joguei no fim de semana, né? Tem que ser no exercício do meu trabalho. Então, não adianta eu sofrer um acidente doméstico e querer enquadrar com um acidente de trabalho. A não ser que eu esteja trabalhando em casa. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando, se cair esse telhado na minha cabeça aqui, é um acidente de trabalho. Tá? Porque eu estou a serviço da minha empresa aqui, né? Agora tem essa transição da casa para o trabalho, que é o acidente de trajeto, ele também equivale ao acidente de trabalho, também tem seguro. Tá? Quando eu me acidento, vou ganhar o seguro-doença, o auxílio-doença. Depois que eu retorno para o trabalho, se eu não tiver mais nenhuma sequela, estou com a minha condição normal de trabalho, não ganho mais seguro nenhum, vou voltar a receber o meu salário pela empresa, tá? Se eu voltar com alguma sequela, pô, perdi um olho, perdi a força na mão, aí esse benefício vai ser convertido em seguro acidente, entendeu? Então, no primeiro momento é um auxílio doença, depois vai ser um auxílio acidente. Tá? E aí esse auxílio acidente não é o meu salário integral, ele é proporcional à minha perda. Pô, perdi a perda na mão direita, a força na mão direita, a perícia lá do INSS vai calcular quanto do meu salário que isso vale, essa capacidade que eu perdi. Tá? Não tem preço, né, minha saúde, mas no caso do seguro tem. Tá? Se for perder um dedo da mão, o mais caro é esse aqui, o polegar. Porque com ele é 80% da minha mão, ele tem o movimento de pinça, né? Então, se eu perder esse dedo aqui, eu vou ter um benefício lá de seguro acidente, de auxílio acidente maior, tá? Melhor não perder nenhum deles, né? Tá? Não tem dinheiro que pague a minha saúde. Né? E tem esse detalhe de que você tem 1 ano de estabilidade no emprego após retornar do acidente de trabalho, para dar tempo de você se readaptar no mercado de trabalho, da empresa lhe treinar novamente, né? E eu não virar um desempregado sequelado, né? Um desempregado com problema de saúde e problema de renda, né? Problema econômico. Quem é rico, gente, tem outras opções, não precisa nem trabalhar, né? O rico, né? Se vocês verem alguém que acha que é rico e trabalha, esse cara não é rico, né? O rico é aquele cara que só usufrui. Então ele não tem problema se ele ficar doente, ele não perde o seu ganho, ele ganha renda, royalties, ele ganha lá juros sobre o dinheiro que ele tem investido, né? Mas o trabalhador, ele só tem a sua força de trabalho, se ele perder a sua capacidade de trabalho, ele perde o seu ganho, né? Perde a sua renda mensal, né? Então, a gente tem que proteger. Agora, essa proteção vai ser financiada por quem? Pelo próprio trabalhador. Pelo próprio trabalhador e pela empresa que gera esse emprego, que está tirando dali daquela atividade econômica também renda, né? Então, se paga para o governo um seguro aí, que é o seguro de acidente de trabalho. Esse seguro pode ser de 1, 2 ou 3% da folha de pagamento. Quanto maior o risco, maior o valor, maior o percentual, tá? 1%, 2% ou 3% da folha de pagamento bruta da empresa. É muito dinheiro. É tanto dinheiro que já se pensou também em privatizar esse seguro, em botar uma empresa privada administrando isso, como tem o seguro de saúde, como tem seguro de automóvel, né? Mas aí é toda uma polêmica, porque, pô, se o governo já não consegue me amparar, imagina uma empresa privada, né? Mas existe essa discussão, como tem aí, por exemplo, a Unimed, no seguro de saúde para doença comum, né? Poderia-se ter uma empresa para o seguro, como é nos países mais desenvolvidos, o seguro de acidente de trabalho e de doença ocupacional. Entendeu, Francisco? Deu certo aí? Deu, professor, esclareceu bastante. Ok, vamos fazer a prova então? Todos prontos? Quem não Let's fez a go. prova 2? Diga aí, pode falar. Ó, pode falar, não entendi. Ó, quem não fez a prova 2, que foi hoje de manhã, vou botar o link aqui no chat, tá? Prova 2, ó. P2. E agora, prova 1. Quem não fez a prova 1 ou tirou nota ruim na prova 1, é esse aqui, vamos lá.
Esse link aqui da prova 1, o de cima da prova 2. Façam aí, tá? Se tiver algum enrosco, pode abrir o microfone e me falar. Vou ficar aqui com a gravação, acompanhando vocês, tá? Ó, quem fez, gente, o caso da Ruani aí, ó, eu fiz, tirei 10, mas estou aqui para assistir a aula. Muito bem, né? Mas se quiser fazer de novo, pode fazer, tá? Vale a melhor nota. Tá? Estou falando de novo aqui, já está gravado que eu falei isso, mas eu falei com o microfone desligado, então estou repetindo. Vale a menor nota, faça aí para você testar se esqueceu tudo. Eu quero que vocês não se preparem só para a minha disciplina ou para a minha prova aqui, vocês têm que se preparar para a vida, tá? O professor Ricardo não vai estar aí para salvar vocês, não. É vocês por vocês e vocês vão ter que salvar o pescoço dos amigos lá no serviço de vocês também. Acho que eu mandei o link errado aí da prova 1, gente. É esse aqui, ó. E8 ali. Mulher, você não acredita? É isso aí, ó. Eu mandei o link errado, então, veja lá. É esse último aqui. Nem sei o que que era aquele lá, se era lista de frequência. Passa aí, desculpa aí. Tá aí no chat. Ô, Ricardo, mas é a mesma coisa. Sim, então é ele que gerou um link louco aqui, então. A prova 2, ó. A prova 2, quem não fez de manhã, eu acho que é porque ele gerou um link mais longo ali. E a prova 2 é esse aqui, ó. Confira aí, ver se tá certo. A prova 1 é sobre acidente, né? E segurança, e a prova 2 é sobre primeiros socorros e incêndio. Veja aí. Esse que termina em H6 é a P2 e esse que termina em E8 é a P1.
Pronto, a Isadora já fez a P2, né? Que estava faltando. Mais P2. Vamos fazer a P1, então. Pois é, Francisco, tu mandou ali, terminou a tua, né? Não tá boa a nota, não. Tá. Deixa eu ver lá, vou dar mais uma chance, hein? Pode fazer duas vezes aí. Vou liberar aí, peraí. Professor, o meu celular tá muito bugado, a tela dele. Não sei o que diabo foi. Será que é Ele, isso? É o touchscreen que tá errado aí? ele abriu até o Peraí. WhatsApp aqui do nada. Depois abriu o Facebook e o Instagram. Tu fez a prova um, né? Que tu fez? É, a P1, a prova 2, né? Que você está fazendo aí, que é sobre. Qual que tu fez agora? Foi a 1, né? Pronto, prova um. Ninguém tirou 10 ainda, porque talvez tenha alguma questão errada, mas a pessoa já tirou 9, então o defeito aí está no teu teclado. Então, deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Deixa eu liberar ela para tu fazer de novo aí. Peraí. Pronto, tenta lá fazer de novo. Só pode fazer duas vezes, hein? Não adianta fazer 80 vezes, só vou considerar as duas primeiras respostas aí de vocês. Tem gente que faz 10 vezes, tira um, tira dois, tira três, aí depois volta, tira zero, até chegar no 10, tudo bem, né? Mas aqui é prova. Uma prova virtual, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se é P2. Ó, já temos 34 pessoas respondendo na prova 2. E deixa eu liberar a prova um agora também. O Francisco vai fazer a prova um, né? Deixa eu liberar a prova um também para as duas respostas. Peraí. Faz de novo ali, Francisco. Pronto, a prova um está liberada também para duas respostas. Beleza.
Pronto, o Francisco já tinha tirado 10 na prova 2 ali, Francisco Lázaro. Se recupera nessa 1 aí, para não manchar o teu currículo, estragar o teu índice. Como tu tira 10 em tudo, eu vou acreditar que essa película tá lascada mesmo. Pronto, chegou a nota da Bárbara. Iriane, Joyce, Francisco Lázaro, João Lucas. Pronto, professor, agora eu consegui responder. Pronto, Francisco, agora chegou. Deu 10 aí. Chegou do Francisco, deixa eu ver quem mais que chegou. Então vamos lá. João Lucas, Francisco, Joyce, Iriane, Bárbara, Francisco Lázaro aqui, Cauane, Evelyn, Ariane, Vitória, Maria das Graças, Tainara. Beleza. Muito bem. Ok, eu vou parar a gravação aqui, mas a gente continua fazendo a prova, tá?